A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, meus irmãos, louvado seja Deus. Quero trazer uma palavra rápida da parte de Deus, onde se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 12, a partir do verso 13, que diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz, o repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoavam, e ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho, aleluia, onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, derribarei o meu celeiro e edificarei outros celeiros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tem agora depósito muitos bens, para muitos anos descansa, come e bebe folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aleluia. Aqui a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus estava ensinando a multidão, aleluia. Jesus, louvado seja Deus, estava com os seus discípulos reunidos, aleluia, e estava ensinando acerca, aleluia, do seu reino, acerca, aleluia, do reino de seu Pai. Só que a Bíblia diz que no meio da multidão tinha muitos ali seguidos, tinha todo tipo de gente, aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que um homem com aleluia, ousadia pergunta a Jesus, aleluia, ele pede: Senhor, mande que meu irmão divida os bens material, aleluia, da herança comigo, aleluia. E Jesus não lhe responde uma resposta favorável. Jesus lhe pergunta: quem foi que lhe disse, aleluia, que eu fui posto por juiz, aleluia. Louvado seja Deus. Ou por repartidor de bens, aleluia, de vocês. E disse: acautelai-vos e guardar da avareza, aleluia. Ou seja, acautelai-vos, aleluia, por estar buscando, aleluia, bem material, em busca, aleluia, de coisas aqui passageiras da terra, aleluia. Acautelai-vos de estar preparando, aleluia, louvado seja Deus, mansões e mais mansões aqui na terra, porque essas coisas ficarão, aleluia, louvado seja Deus. Mas acautelai-vos e começar a guardar, aleluia, tesouro no céu, aleluia, glória a Deus, aonde, louvado seja Deus, ninguém pode, aleluia, lhe roubar, como ele está lá no livro de Mateus, aleluia, louvado seja Deus, que Jesus disse que ajuntei tesouro no céu e não na terra, porque no céu, aleluia, nem entra ladrão, nem ferrugem e nem traça, aleluia, mas na terra tem todas estas coisas e desgastarão com os seus bens, aleluia. E Jesus diz, louvado seja Deus, e propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele ficava ali perguntando, se arrazoando, aleluia, e ele próprio entre si dizendo: que farei agora eu? Não tenho onde guardar, aleluia, tanto fruto que a minha terra ou a minha herdade me deu, aleluia. E disse: farei isto, derrubarei o meu celeiro e edificarei outros maiores, aleluia, e ali eu recolherei todas as minhas novidades, aleluia, os meus frutos, aleluia, as minhas sementes e os meus bens, aleluia. E direi à minha própria alma: alma, agora tu tens como repousar à vontade, aleluia, porque muitos bens para muitos anos eu tenho guardado, descansa agora e bebe e folga, aleluia. Ou seja, aquele homem estava fazendo plano para o futuro, aleluia. Ou seja, muitas das vezes nós estamos fazendo tantos planos para o futuro, aleluia, e não sabemos se vamos chegar, aleluia, louvado seja Deus, lá, aleluia, nesse futuro que nós estamos planejando, está projetando, aleluia, louvado seja Deus. Vivamos o hoje, aleluia, deixamos de querer viver aquilo que ainda não está no nosso alcance,
aleluia, dos nossos olhos na palma da nossa mão. Nós temos que viver hoje, ser para dar o melhor glória de hoje, o melhor aleluia de hoje, falar a melhor palavra para o seu irmão, para sua irmã, fale hoje, aleluia, dar o maior abraço, o melhor abraço de hoje, porque não saberemos se alcançaremos o dia de amanhã, aleluia, louvado seja Deus. E aqui esse jovem rico estava preocupado, aleluia, com os dias, aleluia, que ele nem sabia se ele chegaria lá, aleluia. E Jesus, aleluia, lhe dá outra resposta não favorável, e diz o mestre: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para oferecer, aleluia. E para quem será, aleluia, o que tu tem para oferecer, ou para quem será a tua alma, aleluia. E assim é aquele que prepara para si, aleluia, e fica querendo ajuntar tesouro na terra, mas não é rico para com os céus, para, aleluia, com Deus, aleluia. Então Jesus diz aqui na sua carta, aleluia, louvado seja Deus, de Lucas capítulo, aleluia, louvado seja Deus, versículo, a partir do verso 13, que ele fala de uma parábola, ele fala de um jovem que era rico, aleluia, e não queria dividir o seu bem material com o outro, porque ele queria o bem material só para si, aleluia, louvado seja Deus, ele não queria dividir, louvado seja Deus, e aqui está o problema, aleluia, muitas das vezes nós não queremos dividir algo com alguém, muitas das vezes queremos algo para nós próprios só, aleluia, achando que nós somos grandes, aleluia, o suficiente para carregar tal carga, aleluia, louvado seja Deus, mas aqui Jesus, aleluia, deixa bem claro, aleluia, não pegue carga grande para carregar, aleluia, que talvez você não sabe se chegará ao destino que está querendo chegar com tal carga, aleluia, ou seja, não ajunte, aleluia, bem material na terra, porque, aleluia, os bens materiais da terra ficarão, aleluia, o único bem maior que eu e você tem é a alma, e temos que saber para quem estamos preparando a nossa alma, aleluia, se é para Jesus ou se é para, aleluia, o Satanás, aleluia. E aqui esse jovem não sabia. A Bíblia diz que ele estava com o coração e a mente focado na riqueza. A Bíblia diz que ele estava com a mente focada nos bens materiais. A Bíblia diz que ele estava, aleluia, com a sua mente focada, aleluia, louvado seja Deus, nas sementes, na produção que a terra ou a sua terra lhe daria, aleluia, ou lhe deu. E agora ele está preocupado em derrubar, aleluia, louvado seja Deus, os seus, aleluia, aposentos, aleluia, os seus, louvado seja Deus, galpão que ele guardava as suas sementes, aleluia. Só que ele não estava preocupado em agradar a Deus, e aqui onde está, aleluia, parentes. É melhor que eu e você agrade mais a Deus, aleluia. Ou nos preocupe de agradar a Deus, de que está focado com coisas que eu e você talvez não chegaremos nem lá, aleluia. Não chegaremos nem a desfrutar de aquilo que nós estamos, aleluia, louvado seja Deus, buscando, se preparando, aleluia, para tomar posse, aleluia. Tome posse do reino, aleluia, de Deus. A Bíblia diz que Jesus chegou, aleluia, na terra e chega dizendo assim: é chegado o reino do céu, aleluia. Se prepare, esse é o tempo e o ano aceitável do Senhor, aleluia. Quem pecou até aqui, pecou. Quem quiser, aleluia, se arrepender, esse é o ano aceitável do Senhor. Jesus está de braços abertos, aleluia, esperando pelo arrependimento, aleluia, arrependimento do homem. Só que o homem não quer se arrepender do seu mau caminho, aleluia, da sua má escolha. O homem, aleluia, não está preocupado, aleluia, em agradar Jesus. O homem está sempre preocupado em agradar outro homem, aleluia. E é aí onde está, aleluia, o nosso erro, aleluia, de querer agradar os homens, sendo que Jesus nos chamou para agradar primeiramente a Deus. Bote primeiro o reino de, aleluia, de Deus e a sua justiça acima de tudo e de todas as coisas, e as demais coisas vos serão acrescentadas, aleluia. Falou o mestre Jesus, aleluia. E aqui eu deixo essa alerta para mim e para sua alma, aleluia. Aqui eu deixo essa alerta para mim e para sua vida. O relógio de Deus está fazendo tic-tac, aleluia. O relógio de Deus, aleluia, está marcando os últimos minutos, aleluia. Os últimos, aleluia, milésimos, aleluia. Os últimos segundos, aleluia, dessa terra, ou o tempo que nós ainda tem na terra. E para quem você está preparando a minha, a sua alma, aleluia? Para Satanás ou para Jesus, aleluia? Então fica essa pergunta, aleluia, aqui para mim e para você. Jesus está fazendo essa pergunta através da sua palavra, aleluia. Louvado seja Deus. Porque nós não sabemos se chegaremos amanhã, aleluia. Nós não sabemos, aleluia, se chegaremos a raiar o dia, aleluia, novo que está, aleluia, se aproximando, aleluia. Não chega, aleluia, não sabemos se chegaremos à noite, aleluia.
E se Jesus pedir a minha, a sua alma agora, aleluia, o que eu e você tem para oferecer para ele, aleluia. Se Jesus mandar chamar eu e você agora, será que eu e você está preparado, aleluia, para entrar, aleluia, no seu reino, aleluia, de cabeça erguida, aleluia? Louvado seja Deus. Será que eu e você, aleluia, está preparado para entrar, aleluia, para o repouso do seio de Abraão, aleluia? Como está escrito nas cartas, aleluia, que deixou Jesus. Aonde vai falar também do rico e Lázaro, aleluia, que o rico tinha tudo para fazer o bem e só fazia o mal, enquanto Lázaro, mesmo sem ter riqueza nenhuma, fazia o bem. E a Bíblia diz que morre, aleluia, louvado seja Deus, o Lázaro, e os anjos vêm lhe carregar, aleluia, vêm lhe levar para a glória, aleluia. E morre o rico, mas o rico não tem o mesmo privilégio. A Bíblia diz que o rico é sepultado, aleluia, glória a Deus. Então, que eu e você venha ficar alerta, aleluia, que eu e você venha guardar o azeite, aleluia. Nós não venha ser que nem as 5 imprudentes virgens, ou as 5 virgens imprudentes, aleluia, que gastaram o seu azeite, e quando veio, aleluia, aí o grito do noivo, aleluia, um rumor que o noivo estava chegando, as 5 prudentes entraram porque tinha azeite e guardaram o seu azeite, e as 5 imprudentes tinham azeite, mas gastaram, e agora não puderam entrar, e pediram, aleluia, as prudentes, as loucas, pede a prudente, me dá um pouco do vosso azeite. E as prudentes disseram, não, para que também não falte azeite para nós, aleluia. Vão comprar, aleluia. Enquanto vocês vão comprar, nós ficamos aqui esperando. Enquanto elas vão comprar, a Bíblia diz que as prudentes entraram no reino de Deus. E quando elas chegam com azeite que foram comprar, aleluia, agora elas querem entrar, aleluia, louvado seja Deus, mas não podem entrar por conta que o azeite que elas comprou não era o azeite original, aleluia. Ou seja, as portas, aleluia, do reino já tinham fechado. E elas começam a bater, aleluia, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. E ele diz, quem são vocês, aleluia? Eu não conheço vocês, não sei nem quem vocês é, aleluia. Louvado seja Deus, afasta de mim, que eu nunca nem vos conheci, aleluia. Quem é vocês? Louvado seja Deus. E é o que alguns de nós enfrentaremos, aleluia, quando tivermos de frente com o nosso mestre, ou de frente com o nosso noivo, aleluia, ou com o noivo da igreja de Cristo, aleluia, a saber, o Cristo que padeceu na cruz do Calvário e ressuscitou dos mortos ao 3º dia, aleluia. Então, se você ainda não aceitou Jesus, ou se aceitou, mas está meio troncho, volte para o caminho, aleluia. Entre para o caminho original e verdadeiro, que ainda dá tempo, aleluia, louvado seja Deus. Jesus está de braços abertos, esperando só o seu arrependimento verdadeiro, aleluia, para que nós, aleluia, venha ser novamente escrito nosso nome no livro da vida e no livro, aleluia, das obras, aleluia, para que no grande dia nós não venha perder a nossa salvação e nós venha ganhar a coroa da vida eterna que Jesus reservou para nós desde a fundação do mundo, aleluia, louvado seja Deus. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade e deixo a paz de Cristo Jesus, a paz que excede todo entendimento, aleluia, louvado seja Deus. Fique na paz do Senhor Jesus, amém?